No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre o fundo imobiliário VRTA11, um fundo de CRI da Fator indexado ao IPCA. Aqui alguns dados gerais do fundo. O fundo hoje é para investidor em geral, taxa de administração 1%, vem em linha aí com vários outros fundos do mercado. O último rendimento dele, ele pagou 70 centavos por cota, impactado principalmente aí pelo mês que tivemos de deflação e nesses últimos meses também tivemos inflação um pouco mais baixa. Mas com a volta do IPCA, os rendimentos desse fundo imobiliário também tendem a continuar melhorando aí ao longo do tempo. Hoje já é um fundo grande de 1,4 bi. Vindo aqui na parte das últimas movimentações do fundo, o fundo fez umas movimentações esse mês bem interessante. Comprou mais de 30 milhões de reais em fundos imobiliários. Teve aquisição desse fundo aqui, 11 milhões de cotas desse KM11. E totalizando aqui 935 mil reais a um preço médio de R$ 84,98. E o interessante, pessoal, é que ele fez a compra desse fundo imobiliário e logo em seguida, em 30/10, esse KM11 aqui foi incorporado pelo ALZM11, que é um fundo de fundos da Aliança que vem fazendo um ótimo trabalho, tá? E essa operação aqui pode ser muito benéfica, tanto para a ALZM11 que comprou esses ativos, quanto por VRTA11, que está fazendo aqui também essas operações. Teve esse aporte de 10 milhões de reais nesse Suno Multiestratégia, então ele entrou no IPO desse fundo. Teve mais 20 milhões também no IPO desse VBI Multiestratégia e teve a amortização extraordinária do CRI Jardim Reserva Itanhanguá no valor de 23 milhões de reais. Esse CRI é IPCA mais 9%. Então esses 23 milhões foi um dinheiro que entrou no caixa do fundo. E teve também o vencimento desse outro CRI da BR Distribuidora, IPCA mais 6,46 no valor de 43 mil reais. Então foi um CRI com valor bem pequeno. E ele destaca também que no mês de outubro realizamos estrategicamente a compra de 3 fundos imobiliários reconhecidas gestoras do mercado. Então ele destaca aqui que esses fundos que ele fez foi aí posições estratégicas que ele comprou mais pelo trabalho que a gestora faz nesses ativos. Aqui um destaque também, houve ainda o vencimento das suas compromissadas reservas, então ele tinha umas reservas compromissadas em carteira e a primeira foi quitada aqui em 11/10/2023 no valor de 15,2 milhões de reais. Então essas operações compromissadas vêm trazendo aí prejuízo para vários fundos, principalmente para o VRTA11. Então essas operações compromissadas, só nesse último mês, teve um resultado negativo aqui de 1,9 milhões de reais, equivalente aqui a 12 centavos por cota nessa operação. Então ele teve um prejuízo de 12 centavos por cota nessa primeira operação e também teve essa outra compromissada de 14,5 milhões de reais, também teve um resultado financeiro negativo, ou seja, um prejuízo de 1,8 milhões de reais, equivalente aqui a 11 centavos por cota. Então isso mostra que essas operações compromissadas que fundos de papel estão fazendo, estão levando aí seu resultado financeiro a ter aí grandes prejuízos, principalmente aqui no VRTA11, que ele teve aqui apenas nesse último mês 23 centavos por cota de prejuízo nessas operações. O fundo destaca que hoje ele tem 19 centavos por cota para ser distribuído aí ao longo do semestre e hoje ele encerrou o mês aí com 33,4 milhões em caixa. Vindo aqui na nota do gestor, ele faz um comentário macro sobre o que está acontecendo no mundo e também no cenário atual, com destaque para a guerra entre Israel e o Hamas, mas que essa guerra ficou apenas naquele continente. No cenário brasileiro, destaque para o IPCA que veio de 0,26 referente a setembro, então esse IPCA veio um pouco abaixo do esperado e como a carteira dele, 91%, é atrelado ao IPCA, então esse IPCA baixo acaba impactando também na sua distribuição de rendimento. Em relação à taxa Selic, tivemos um corte aí de 0,50, então a taxa Selic hoje é 12,25 ao ano e a tendência é que essa taxa, esse corte de 0,50 continue acontecendo aí nas próximas reuniões de Copom, até mesmo podendo acelerar o seu corte aí de 0,75 e até mesmo de 1% a cada corte. Aí, se esse corte vier um pouco maior de 1%, possivelmente aí veremos rally
entre fundos imobiliários e também ações. Aqui um pouco das movimentações que ele fez, das compras, comprou esse KM11, esse CNMI11, que é um fundo da Suno, e esse VBI Multi-Estratégia. Em relação às movimentações da carteira, teve esse CRI Jardim Reserva Itanhaguá na amortização e o CRI também da BR Distribuidora. E o destaque positivo nesse último mês aqui, fica aqui para essas reservas compromissadas que teve essa quitação aí de 29 milhões de reais. Então, no próximo mês, não teremos aí um resultado financeiro negativo como tivemos aí nesse último mês. Aqui alguns dados gerais do fundo. O fundo hoje tem 124 mil cotistas. A cota a mercado fica beirando aí entre 88, 89, 90 reais. E o seu valor patrimonial por cota hoje está aí a R$ 92 reais. O fundo é um fundo que tem uma boa liquidez de 2,212 milhões de reais por dia. E teve também aqui a aquisição desse CRI Copagril. Teve esse CRI na série 204 e também Copagril 206. Um total de 5 milhões de reais investido em cada um, então 10 milhões. E a taxa, o IPCA mais 7,8, uma taxa boa nessa operação. A Copagril é uma empresa agroindustrial que atua aí em vários segmentos, soja, milho, suínos, produção de frango, entre outros. Então, o fundo aí colocando um pezinho aí no agronegócio, mesmo que seja em relação à dívida. Aqui um pouco da cota patrimonial em relação ao dividendo dele pago. Então, ele pagou 70 centavos por cota, que dá um yield mensal aí de 0,79, veio um pouco abaixo, só que esse fundo já chegou a pagar aqui mais de 1% ao mês. Então, vamos ver aí da agora para frente com o IPCA, se voltar a subir um pouco, esse fundo imobiliário tende a voltar também a começar a pagar um rendimento bem interessante. Aqui é o seu DRI, esse resultado financeiro. O fundo teve um total de receita aí de mais de 15 milhões de reais e só a despesa financeira, pessoal, levou aqui quase 5 milhões de reais do resultado do fundo. Então ele fez uma distribuição aqui de 10 milhões de reais. Então no próximo mês não veremos aqui esse resultado financeiro tão negativo, igualmente vê aqui nesse mês, tá? E aqui um pouco do desempenho dele no valor da cota mercado. O fundo fica beirando entre 90 e 88 reais. O fundo foi bastante negociado nesse último mês, 47 milhões de reais. Esse fundo é um fundo que é bem negociado. Aqui um pouco do setor de seus devedores, com destaque para a construção civil, que representa 20%. Fundos de papel hoje está representando 15%. O demais aqui é bem diversificadinho, com 6, 5 posições em cada um. Por ser cotizadora também ele procura diversificar cada vez mais. Vindo na parte daqui da distribuição por ativo e indexador, hoje o fundo praticamente é 80% IPCA. Fundos imobiliários, com esses novos aportes que ele fez, representa aqui quase 12%. Tipo de ativo, hoje é um fundo de CRI, 86%. Na parte de fundos imobiliários, hoje representa 11,6% no total da sua carteira. E aqui, pessoal, um pouco da taxa média em relação ao preço que está negociado hoje. Hoje o fundo é IPCA mais 91% do seu PL está alocado em IPCA e a taxa de aquisição foi de 7,6%. Mas para quem está comprando agora, no preço que está negociado hoje, está comprando aí a 8,55%. Então está carregando aí uma taxa bem boa. E aqui essa tabelinha mostra mais detalhadamente. Quanto mais baixo você compra as cotações desse fundo imobiliário, você paga um valor baixo por ele, você carrega também um preço bem interessante na sua carteira de CRI. Para quem comprou ele aqui a 86, está tendo um carrego aí de 10,7% ao ano. Quem comprou a 88, está tendo um carrego aí de 9,99%. É uma taxa muito boa para esse fundo, que ele tem uma pegada mais tranquila. Um pouco da carteira dele, é um fundo bem diversificadinho, não tem grandes concentrações, apenas um ativo. A maior exposição dele aqui hoje é 4,3% da carteira. E a taxa também é uma taxa bem legal aí, IPCA mais 9%. É esse CRI aí, Fragnani 2. Então é um fundo bem diversificadinho, tá? A maior exposição 4,3%. A maioria deles aqui é 2, 1% do seu PL. Então, caso algum CRI desse dê problema, então aqui não vai impactar tanto a carteira desse fundo imobiliário. Aqui a sua carteira de papel é os fundos que hoje estão na sua carteira. Só que na carteira dele, pessoal, aqui praticamente todos os fundos desse tá gerando prejuízo. Ele tem um total aqui investido de 168 milhões de reais
E aqui as operações que ele faz, ele sempre acaba entrando em IPO. E sempre que ele entra, as suas cotas sempre despencam nos meses seguintes. O RBRY, onde que é um dos fundos que vem pagando um rendimento bem interessante, ele entrou a R$ 104,50. Hoje esse fundo já está negociando aí próximo de R$100. VGHF11, ele entrou aqui a R$ 10,60. E hoje esse fundo já está negociando aí em torno de R$ 9,80, R$ 9,90. Não acompanho muitas cotações, mas eu sei que está bem abaixo desses 10,60 que ele comprou. Então vamos ver aí a seguir como que vai se comportar essas últimas operações que ele fez na parte de fundos imobiliários. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.